Olá, aqui estamos mais uma vez para a gente compartilhar informações valiosíssimas. Informações que às vezes as pessoas conseguem ouvir somente em consulta. Tá? Informações que eu pude aprender vendo a melhora dos pacientes com professores praticando e a minha própria experiência em consultório. Tá? Hoje esse vídeo faz parte de uma sequência que eu tenho feito, onde eu foco na combinação muito perigosa do diabetes e do Covid-19. Eu foquei nesse daí porque é algo que tem chegado para mim, mais dúvidas, mais perguntas. Mas é claro que as alterações quando a gente pensa em infecções, a fisiopatogenia, né, o mecanismo como a doença é desenvolvida, ela é muito comum em várias doenças. Tá? Que vai em regra, um processo de intoxicação do corpo e de um quadro de um sistema imunológico enfraquecido. Então, nós estamos falando de um corpo fraco, intoxicado. Então, essa é a base das doenças e é a base de como eu vejo a forma da gente prevenir e da gente reverter doenças. Como eu disse, então, já foram 3 partes onde eu tenho um foco, né, nessa linhagem de combinação diabetes e Covid. E super recomendo, caso você não tenha assistido, que assista as outras partes. Salva aí, coloca para assistir depois, porque, né, às vezes você está num momento, com algum outro compromisso que você consegue ficar só no trabalho manual e ficar ouvindo. São informações que ali você pode captar umazinha, outra, e a hora que você vê, você começa a fazer algumas mudanças na sua vida que você nem imaginava que pode trazer mais saúde. Tá bem? Bom, com relação aos outros temas que eu já abordei até agora, primeiro eu passei a ideia de por que os diabéticos são sim, estão, né, enfraquecidos. Por que eles têm um sistema imunológico mais fraco? Então, toda a fisiopatogenia aí relacionada, as causas, por que o Covid piora esse quadro? Por que é mais grave, né, num paciente que está com diabetes controlado, uma infecção pelo coronavírus? Então, aprofundei bastante nesses aspectos, tá? Boa noite, Felipa, Angelina, todos muito bem-vindos, viu? Marcelo, Rosane, vamos lá. Então, num outro momento eu falei quais são as principais orientações que a gente tem em situações de infecção, quais os cuidados que o diabético deve ter, né? O que ele deve já deixar mais no jeito para um caso de uma hipoglicemia, quais são os controles diários que deve fazer, que as pessoas erram nesses detalhes. Tá? Então precisa sim ter uma atenção muito maior, um controle maior do diabetes. Também falei sobre os exames. Boa noite, Ana, tudo bem? Então, numa das lives eu falei justamente sobre os exames, que as pessoas fazem os exames, às vezes faz no mesmo dia, quase na mesma hora, em lugares diferentes, e os resultados são diferentes, do positivo ou negativo para o Covid-19. E eu expliquei a diferença dos exames, a qualidade que existe, uma diferença do mesmo exame, vamos considerar o melhor exame no momento, o RT-PCR para avaliar uma fase aguda, né? Porém, você vê a diferença da capacidade de detectar aquele vírus entre uma pessoa e outra, a quantidade de capacidade de detectar aquele antígeno naquela quantidade por ml da secreção que foi retirada. Então tem laboratórios que trabalham com uma sensibilidade muito alta e outros bem baixa. Então eu conversei também sobre os exames em outra live. Então a gente tem várias partes em que eu pude compartilhar com vocês detalhes de como manejar da melhor forma, né, com toda essa maestria possível, com o olhar de quem realmente cuida do corpo, tem um cuidado maior, não quer apenas medicar, remediar, e sim, né, de certa forma, entender o que está ocorrendo e agir, atuar. Né, realmente uma responsabilidade em cima de todos esses controles, tá bem? E hoje a gente vai entrar num outro tema delicioso, saboroso, quando a gente fala em diabetes e infecções, como no caso do Covid-19, tá bem? Boa noite, Angelina. Vamos lá então, olha só. Antes de eu entrar propriamente aqui, eu só queria que, se tiver algum problema de áudio, vídeo, vocês me comuniquem aqui, tá? Se todos estiverem ouvindo bem, se puder só dar uma confirmada para mim, eu já fico mais tranquilo, que eu sei que o fone tá tudo certinho, tá? Boa noite, pode entrando. Vou fixar o tema da live aqui. Então a gente vai colocar aqui alimentação. Alimentação favorável à saúde, que aí envolve todos esses aspectos que a gente está conversando. Seja a prevenção de uma doença, seja
Controle do diabetes. Maravilha, então. Bom, vamos lá. Então, é o seguinte, o que a gente vai estar conversando agora são dicas valiosíssimas, porque vai se encaixar para as pessoas que querem prevenir doenças, para as pessoas que têm algumas doenças como diabetes, e uma vez que você trabalha esses cuidados, automaticamente você tem uma tendência a trazer uma imunidade maior, um sistema imunológico fortalecido. Então a gente atinge o nosso tema de hoje, que é essa combinação perigosa de um diabetes e de uma infecção viral, como sugerido aqui é o Covid-19. Mas lembre-se, tá? São sugestões que vai ajudar o corpo como um todo, tá bem? Vamos lá então. Boa noite, Sônia. Sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? Super recomendo, tá? Que vocês deem uma olhadinha se eu for rápido em algum tópico aqui, como eu já expliquei mais ou menos até agora, o que já foi conversado nas outras lives, lembre-se de ver as outras, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube é possível encontrar, tá bem? E, claro, se já não me acompanha nas redes, né, sociais, se você está vendo esse vídeo num outro momento, pelo YouTube, por exemplo, tem bastante material, receitas, artigos, informações disponíveis a todos, tá? Como, por exemplo, no próprio Instagram. É um local que a gente tem colocado bastante energia para procurar compartilhar e distribuir essa informação, não ficando retida apenas aos atendimentos que eu faço consultório, por exemplo. Então, eu queria passar para vocês a sensação tão prazerosa que eu tenho, que eu pude ter inicialmente como um estudante, como um médico auditor, quando eu assisti pessoas diabéticas, isso em 2013, 2014, tendo esse processo de controle do diabetes sendo proporcionado através de uma mudança do seu estilo de vida. Porque até minha formação, a gente sabia que a medicina ela traz o conceito do diabetes, está mudando, ainda bem, mas como uma doença crônica sem cura. E o que eu pude ver, que para mim foi o divisor de águas, que veio somente a me afirmar, me trazer mais confiança nesse trabalho que a gente desenvolve, é o que? Poder ter visto com o Dr. Gabriel Cousens, que é uma das minhas principais referências, o processo de reversão do diabetes de pessoas. E no caso, essa maneira como eu mais pude acompanhar foi justamente em retiros, tá? Então o Dr. Gabriel Cousens, ele na verdade ele teve por 40 anos, né? Agora já tem quase 80 anos, está vivendo mais um processo espiritual, mas ele teve um centro de tratamento, onde ele fazia esses retiros. E a pessoa ficava lá com ele, né? 21 dias em média, fazendo um programa de reversão do diabetes. E eu pude, né, através de um convite dele, após fazer o mestrado com ele, fazer o programa dele de auditoria nesse programa. E pude assistir junto, né, desenvolver junto com ele ali o controle, o dia a dia desses diabéticos nesse programa. É um programa maravilhoso, onde a primeira semana é somente um suco verde. Então ali na primeira semana a gente, em regra, retira a medicação da maior parte das pessoas já, como regra. E aí, depois, a partir da segunda semana, cada caso é um caso, mas elas voltam a se alimentar depois de ter feito uma semana de jejum. E aí a gente entra com a alimentação que muito dela eu vou compartilhar com vocês agora, que é uma alimentação que é a favor da saúde, que não tem aqueles alimentos que intoxicam o corpo, que dá o pico de açúcar. Então a gente tem um resultado muito positivo das pessoas que mantêm nessa linha, segurando os valores da glicemia em valores normais. Então sim, acredito que é uma cura? Calma, também nem tanto. A gente fala em controle, em modulação, porque se a pessoa voltar a comer tudo errado, ela vai desenvolver de novo. E não vai ser só o diabetes, são outras doenças também. A gente fala em reverter o diabetes, mas a gente reverte várias doenças dessa forma, desintoxicando o corpo e nutrindo. Bom, então eu pude assistir. E é muito especial mesmo. Você vê as pessoas assim, não acreditando que podem passar um dia, após voltar, né, se alimentar, passar outro dia com valores normais de glicemia sem medicações. É claro que tudo vai variar do histórico de saúde da pessoa. Tem pessoas que conseguem ter resultados muito mais rápidos, né? Quanto menos o corpo menos intoxicado, menos exaurido, é mais fácil reverter os quadros. Então, sempre, é claro, existe uma variação, mas sempre a gente acaba diminuindo as medicações. Se a pessoa seguir, né, retirar o que intoxica, entrar com suplementação, os resultados vêm. Então, aí iniciou o meu processo, quando eu vi que, assim, caramba,
Eu acreditava que existia sim uma maneira da gente resgatar a nossa saúde, sempre carreguei isso comigo durante toda a faculdade, e em 2013, 2014, acompanhando o Dr. Gabriel Cousens, que tem um livro em português, chama A Cura do Diabetes através da Alimentação Viva, editora Alaúde, tá bem? É um livro que não está tão atualizado, a melhor versão é em inglês, que é There's a Cure for Diabetes. Super recomendo que vocês assistam, leiam o trabalho do Dr. Gabriel Cousens, tá? Então, eu pude ver isso sendo algo muito especial, né? Trazer o controle de uma saúde novamente, a normalidade sem medicações. Como dizia Hipócrates, que o alimento seja o seu remédio. Isso faz muito sentido. Bom, dito isso, eu faço esse trabalho em consultório também. É claro que num consultório o processo às vezes é mais lento, porque a pessoa tem que se readaptar, ela não está num retiro, né, onde ela vai entrar numa imersão, fazer uma semana de jejum que já acelera todo esse processo e depois vai ficar consumindo, né, alimentos por mais 2 semanas, uma alimentação que é uma alimentação crudívora. Então tem todo um processo no retiro que é mais rápido, mas em consultório também a gente consegue bons resultados. E eu consigo os extremos, assim, de pessoas que, nossa, faz a mesma coisa que no retiro praticamente, com resultados, e outras pessoas que têm uma tendência a não priorizar a saúde na vida dela, e aí acaba preferindo, às vezes, continuar tomando os comprimidos, injetando insulina, mas isso é uma questão muito pessoal e eu sempre respeito, independente do esforço que meu paciente faça, eu danço a música junto, mas sempre lembrando que o resultado é proporcional ao esforço e existe, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho da importância da alimentação nessa história toda, tá? Se vocês tiverem dúvidas, tá? Podem escrever aqui e também, além de deixarem aqui agora enquanto ao vivo, também nos comentários, quando assistir esse vídeo num outro momento, tá? Que eu estarei respondendo e ajudando a compartilhar ainda mais do que eu tiver e que puder ser acessível a você. É claro que em alguns casos muito individuais a gente nem pode responder assim, porém eu posso passar a ideia do desequilíbrio de como reverter, tá ok? Então quando a gente fala em alimentação, eu separei em alguns tópicos e eu vou começar falando sobre a importância de termos um intestino, uma saúde intestinal boa. Porque conforme o que nós comemos, a gente vai sustentar bactérias favoráveis à saúde. Se você come alimentos que nutrem bactérias tóxicas, que favorecem gases, putrefações, aqueles alimentos vai favorecer essas bactérias e, por sua vez, né, as consequências disso. Se você consome alimentos que desintoxicam, que nutrem o corpo, que eu vou citar várias opções, automaticamente você vai selecionar, né, você vai dar alimento àquelas bactérias, vai aumentar aquela gama de bactérias. Então a microbiota, né, a flora bacteriana intestinal, ela é algo que a gente não pode também, né, deixar de lado. Vai ser uma consequência de uma boa alimentação, mas é sempre importante a gente ficar antenado o quanto isso é importante, tá? A partir da absorção intestinal, da quebra dos nutrientes, que a gente vai formar neurotransmissores, novas células, todas as substâncias, em regra, vão prover dessa absorção intestinal. Então você precisa ter um intestino saudável, bactérias boas, ele não pode estar inflamado, pois ele pode passar substâncias que não deveria passar. E aí gerar inflamações, gerar reações cruzadas, pode favorecer ataques. Nosso corpo tenta atacar essas substâncias que não deveria ter passado, acaba também atacando células do nosso corpo. Aí entra algumas situações de estudos que sugerem doenças autoimunes originando desta entrada de células de substâncias indevidas devido a um processo inflamatório intestinal. Então, não subestime o poder da nossa rotina alimentar na nossa saúde como um todo. Ok. Então, quando a gente fala em microbiota, a gente está falando do quê? De bactérias boas, estamos falando dos alimentos que nutrem essas bactérias. Tá? Eu vou citar alguns, mas isso daqui vai entrar depois nas preparações do nosso dia a dia. Quando a gente fala em pré-bióticos, qual que é o alimento das bactérias? Né? É o que a gente dá, o que a gente ingere. Então, a gente está falando, por exemplo, de excelentes pré-bióticos, como, por exemplo, o rabanete, a chicória, a biomassa de banana verde. A gente tem vários legumes, vamos dizer assim, que eles têm essa capacidade, tá, de proporcionar essa nutrição para as bactérias. Mais uma vez, as bactérias em si, por si só, são muito bem-vindas, né, os probióticos propriamente, como por exemplo
o kimchi ou o chucrute, que são, ou, por exemplo, a selga ou o repolho, respectivamente, fermentados. Tá? Então é um excelente probiótico. Em vez de a gente ficar comprando esses de farmácia ou mandando manipular, se você se alimenta, se você compõe a sua rotina alimentar com alguns desses fermentados, pronto, você já tem uma fonte ali espetacular e muito boa de nutrição em termos de bactérias boas. Colocando bactérias boas. Então os legumes, os fermentados são muito bem-vindos. E é muito interessante, por quê? As primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos e pude experimentar essa alimentação, porque eu fui para estudar, na verdade, né? Antes de eu fazer o programa como auditor, médico auditor, em acompanhar ali, assistir os diabéticos revertendo o quadro, eu fiz um mestrado com o Dr. Gabriel Cus. Fiquei 30 dias lá. E aí eu percebi que quando eu comecei a comer aquela alimentação, principalmente quando eu consumia os fermentados, no caso o chucrute deles, eu tinha mais gases. Só que tinha 2 anos que eu tinha formado em medicina, há 10 anos atrás, eu não comia bem, comparado com como hoje. E então, assim, meu corpo ainda não estava naquela nutrição legal, naquele equilíbrio. E eu percebi que quando eu comia o chucrute, eu tinha gases. Aí eu falava, caramba, isso daqui, não sei, tá estranho, talvez não é pra mim. E aí que entra aquela história da adaptação. O corpo, essa é uma profunda dica para vocês, assim, nunca tire as percepções, as conclusões de uma primeira experiência, tá? Muito do que eu vou sugerir aqui, experimente mais uma vez, tá? Em preparações diferentes, insista no que é saudável, porque o corpo acostuma, ele se adapta ao que é melhor, mas no primeiro momento pode confundir, tá? Então, no caso do chucrute, as primeiras vezes que eu consumia, eu tinha gases, eu falava, caramba. E aí, né, eu fui mais uma vez para os Estados Unidos, fiquei 30 dias a primeira vez, depois mais 21 dias, depois umas outras vezes de 21 dias. Entre idas e vindas, às vezes eu voltava para o Brasil, dava uma bagunçada na minha alimentação de novo, e aí voltava para lá, falava, caramba, melhorou mais isso. Aí eu acrescentava mais um outro alimento saudável. Sei que isso foi somente quando aqui no Brasil eu comecei a persistir no consumo dos fermentados, que teve um momento que simplesmente consumindo o mesmo fermentado que eu sempre comi, parei de ter gases. E aí foi quando eu fui entender assim, o que é realmente essa mudança, né? Aquele shift mesmo, né? Onde realmente muda ali a proporção de bactérias intestinais. Então, existem outros alimentos, várias questões que influenciam, biotipo, entre outros, a parte de ter mais gases ou não, mas era algo marcante, que era eu comer um fermentado, especialmente aí no caso um chucrute, isso que é interessante, que era o mesmo exemplo, eu não tinha nenhum problema. E aí eu passei a não ter nenhum problema, o que antes fazia mal. Então aí entra o poder de termos as bactérias intestinais saudáveis, tá? Bom, e uma vez que você tem isso, você vai estar favorecendo sua saúde como um todo, seu sistema imunológico, por exemplo, tá? A gente sabe, por exemplo, que um dos sintomas que as pessoas queixam, né, quando está, dentre as variações que ocorrem aí do subtipo, né, do coronavírus, bem como da fase que está sendo contaminado, enfim, a pessoa tem também ciclos de diarreia. Então, será que se ela tivesse um intestino mais saudável, uma alimentação mais saudável, ela não teria? Talvez aí possa ser uma porta de entrada ou algo que enfraquece o corpo, porque uma diarreia não é legal, a gente não quer ter diarreia. A não ser que a gente coma um alimento estragado, nosso corpo sabiamente vai eliminado, com uma forma de diarreia ou vômito. Mas do contrário, um ritmo intestinal acelerado não é certo, você não está absorvendo nutriente, não está ocorrendo o tempo necessário. O ser humano, a média, é 24 horas para o alimento que você ingeriu ser eliminado. Então, observem, tá? Talvez vai levar anos para chegar a essa conclusão. Até porque às vezes eles nem querem ficar testando o efeito da saúde de um probiótico. Às vezes, né, eles interessam mais inventar um probiótico de cápsula, aí eles, né, subsidiam um estudo por trás para poder falar que aquele probiótico deu resultado, que pode ser comprado na farmácia. Então, às vezes, né, a questão dos interesses aí comerciais pode atrapalhar um pouco isso. Mas observe, é muito interessante. Às vezes o mesmo alimento que um mesmo alimento estragado que 2 pessoas comem, uma com uma saúde ruim toda e intestinal e outra com uma saúde boa, como um todo intestinal, uma não acontece nada e a outra às vezes vai parar no hospital devido a uma desidratação, que precisa tomar um remédio na veia, precisa hidratar na veia, tá? Fiquem atentos a esses detalhes, tá bom? Então, exposto a questão da importância do controle da manutenção das bactérias intestinais,
a gente vai para um próximo passo, que é o quê? Entender que, claro, que corpos são diferentes. Então, tem pessoas, até mesmo que eu vou dar algumas dicas agora, a gente tem que avaliar cada situação. Tem pessoas que têm doença de base. Então, talvez um alimento que é de moderado índice glicêmico, vou explicar o que é isso, por uma pessoa pode ser bem-vindo, para outra, se é um diabético que usa muita medicação, um alimento com médio de açúcar já é muito, tá? Então tem que individualizar. Se tem alergias, então tem toda uma individualização que eu oriento que vocês procurem uma orientação especializada para poder fazer certinho todo o passo a passo aí e passar esse degrau de evolução, ou seja, a parte de estudar sobre alimentação que vocês consigam preencher, que é isso que eu tento fazer em consulta. É assim, olha, tá aqui a faca e o queijo, as orientações, vamos tentando individualizar, mas chega uma hora que a pessoa já saca como é o processo e como cada alimento reage no corpo, qual que é a característica de cada alimento, com o tempo isso se torna familiar. No começo pode ser estranho, mas como tudo na vida, a repetição leva ao aprendizado, tá bem? Então vamos lá, ó. Então, dita essa questão agora da individualização, que a gente sempre tem que ressaltar, a gente tem que ter esse cuidado em individualizar a questão dos macro e micronutrientes. Tem pessoas que precisam de mais proteínas, outros mais gorduras, tá? Mas um cuidado e um erro que eu vejo muito comum em consulta, adivinha qual é? Em termos de macronutrientes, quando a gente fala em proteína, gordura e carboidrato. É o excesso de carboidrato. Por isso que é tão na moda a questão da dieta low carb, etc. Porque, na verdade, a dieta das pessoas é muito carboidrato. E é um carboidrato ainda que a gente fala que é o carboidrato simples, que é aquele que a hora que você ingere, o açúcar sobe rapidinho no sangue. Tá? E a gente, quando vai consumir um carboidrato, quando a gente fala em carboidrato uma dieta saudável, a gente fala em carboidrato em regra complexo. São aqueles carboidratos que a absorção é mais lenta. Então, lá no meu Instagram, tem lá os destaques, né? Você entra lá na minha bio, tem uma bolinha ali que é destaques. Um dos destaques é justamente sobre a quantidade de proteína dia, que ela deve ser individualizada. Cada pessoa tem uma recomendação de quantidade de proteína dia, uma referência que a gente utiliza. Tá? Então, tem pessoas que é menos, outra mais, mas é um cálculo que a gente faz por peso de quilo que a pessoa tem. Perdão, por quilo de peso que a pessoa tem. Então, uma pessoa de 50 quilos, a gente faz o cálculo lá, vezes 0,8 a 1,2. Essa é a média de uma pessoa que não é atleta, tal, consumir. Sempre individualizando, mas tem um cálculo. Então, a pessoa, primeiro, eu sempre oriento a pessoa a começar a estudar a quantidade alimentar dela a partir do cálculo que ela faz das proteínas. Que uma vez você consegue adquirir um mínimo ali, nessa média de proteína dia, aí vem a parte das gorduras que vão vir automaticamente ali nas preparações. E os carboidratos sempre vêm no pacote. Mesmo você indo uma dieta low carb, uma dieta que a gente quer reduzir os carboidratos, vai vir. Como, por exemplo, quando a gente fala em leguminosas, que é uma fonte proteica, né? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Ele tem uma parte ali que é proteína, excelente, e tem uma parte que é carboidrato complexo. É diferente você consumir carboidratos simples, como, por exemplo, o açúcar de mesa. Tá? É diferente a reação naquele açúcar no corpo. E é aí onde a gente quer chegar. Tá? Então, dê sempre atenção em quê? Em diminuir carboidratos, porque sempre já virão no pacote ali. E atenção às proteínas, às gorduras e às fibras. Lembre sempre de consumir esses alimentos aí nas suas preparações, tá? Primeira dica. Até se vocês quiserem pegar um papel, né? Vou compartilhar aqui várias dicas assim que vale a pena anotar para depois, uma vez ou outra, lembrar, tipo, nossa, preciso colocar tal alimento. E aí, aos pouquinhos, você vai reeducando essa sua reação diante de uma fome, por exemplo. Ah, estou com fome agora, o que eu vou comer? Geralmente a gente lembra as coisas de sempre. Né? E às vezes não é o mais saudável, às vezes é um pão, às vezes é uma fritura, às vezes é um doce. E a gente pode melhorar essa combinação. Estamos chegando na parte das sugestões aí de pratos, preparações, tá? Vamos lá. Então, assim, eu não gosto de ficar falando em vilão, em endeusando algum outro alimento ou mesmo macronutriente, porque tudo é equilíbrio, né? Já teve uma época que a gordura né, foi o vilão da história, hoje em dia já é o oposto. Então, assim, é o equilíbrio. E claro que carboidrato a gente tem que evitar, porque é muito fácil e é o mais, assim, instigante pelo prazer que ele nos traz uma vez que a gente come, né? Geralmente são alimentos que a palatabilidade é muito, né, excitativa no cérebro e o açúcar no sangue deixa a gente desperto, feliz.
só que dura pouco, é fugaz, tá bem? Então, qual que é o problema, por exemplo, do excesso de carboidrato? O que vai causar? Claro, todo mundo sabe, diabetes, por exemplo. E uma pessoa diabética, qual que é o problema? Ela vai viver bem menos, né? Ela tem chance de viver de 10 a 19 anos a menos que uma pessoa sem diabetes. Claro que vai variar do todo o cuidado envolvido. Os casos, as complicações do diabetes, né? A perda da qualidade de vida. O que mais pode causar o excesso de carboidrato? Aumentar a triglicérides. Acumular, não somente por causa disso, mas favorecer a esteatose hepática, né? A famosa gordura do fígado, que na verdade é um reflexo de todo o corpo. Se está acumulando gordura no fígado, é porque está acumulando em outros locais, veias, artérias, certo? O que mais que a gente pode ter problema? Vai favorecer, por exemplo, a síndrome metabólica, sobrepeso, obesidade. A gente está falando tudo isso, a gente está chegando em quê? Em inflamações, que é a base de qualquer queda do sistema imunológico, é a base de várias doenças, tá? Então é um corpo que está irritado, que você está gastando metabolismo, né? Seus sistemas estão gastando tempo em tirar essa inflamação, esses radicais livres, enquanto ele poderia estar ajudando a produzir células mais fortes. Mas não, já tem ali essa intoxicação para ele trabalhar. Aí vem um vírus, o sistema imunológico já está fraco, o corpo já está exaurido, já tem 2/3 do exército trabalhando em outras coisas. O vírus fica mais forte às vezes. E aí vem as doenças, tá? Por exemplo, o diabético, né, o açúcar em excesso, ele é inflamação. Vocês vão escutar falar muito nisso ainda, que o diabético tipo 3 é o quê? O Alzheimer, tá? Então é muito delicado, né? Então uma pessoa diabética, né, o açúcar em excesso, isso tudo favorece as doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte no mundo. Como, né, e isso vai fazer com que a pessoa tenha, em média, 3 vezes mais chance de infartar, de ter um AVC, um AVE, do que uma população, do que uma pessoa saudável. Então vamos cuidar, vamos começar agora, pequenas mudanças, vou dar várias dicas valiosíssimas para todos nós aqui, aos poucos, ir implementando, tá bem? Bom, mais uma dica que muitos questionam, recebo essa pergunta direta, várias questões, que é, e aí, vale ou não vale a pena consumir alimento orgânico? Claro que vale. Se você tem essa possibilidade, né, claro que invista nisso. Tá? Provavelmente o seu investimento no alimento, na sua saúde, vai ser sua economia lá na frente em tratamento da doença. Tá? Ah, doutor, não tem condições realmente, assim, já economizo, né? Que às vezes a pessoa fala que não pode comprar, mas ali está comprando vários outros bens materiais, viajando, então calma lá também, né? Vamos avaliar o que é prioridade na nossa vida. Mas só para vocês terem uma ideia, né, as pessoas expostas às herbicidas, né, que são esses agrotóxicos, têm 7 vezes mais chance de desenvolver, por exemplo, Parkinson. Então, uma coisa leva a outra. Vale a pena sim consumir orgânico, sempre que puder consuma, tá? Varie os fornecedores de orgânicos, para a gente variar o solo, a nutrição, tá ok? Bom, então... vamos entender um pouquinho mais, agora eu vou entrar propriamente nas receitas, não, que seria em quantidade, mas nas sugestões de pratos, tá? Mas antes de eu entrar nisso, eu vou querer compartilhar com vocês uma reflexão que para mim é algo que eu super acredito, que é algo que não são todos os médicos que falam, que é o seguinte: então quando a gente fala em alimentação, o foco nosso sim é no nível físico. A gente fala alimento, a gente pensa na máquina que a gente está querendo nutrir o nosso corpo. Mas a alimentação ela vai um pouco além disso. Tá? Ela é como, a gente costuma dizer que ela é uma força dinâmica que tem esse potencial de favorecer essa interação, tá? Seja positivamente ou negativamente, em vários níveis do nosso corpo, no ser humano como um todo. Então a alimentação ela vai influenciar as questões físicas suas, é claro, essa é a mais palpável para a gente enxergar, mas vai também influenciar os aspectos mentais e vai também influenciar os aspectos espirituais. Vamos citar um exemplo. O campo físico fica fácil da gente imaginar, né? Uma alimentação errada te leva a doenças, né? Desde uma gastrite, né? Um problema intestinal, uma dor de cabeça, um diabetes. Ok. Uma alimentação equilibrada
ela vai favorecer, por exemplo, o seu funcionamento mental, o seu raciocínio, os seus pensamentos. Um corpo que não está em equilíbrio, ele vai influenciar a parte mental, vai também desequilibrar. Uma alimentação nutritiva, ela vai trazer as substâncias necessárias, né, da gama de micronutrientes, por exemplo, existentes, vitaminas, minerais, que vai ajudar você a ter um raciocínio claro, um raciocínio lógico, bom. Né? Não vai ser aquela mente parece uma penumbra, que é tudo meio lentificado. Tá? E num nível espiritual também é acessível através da medicação, da alimentação, que não deixa de ser um remédio também, um medicamento. Por quê? Imagine que uma pessoa, quando ela está se alimentando com essa gama imensa de nutrientes, dessa vitalidade que vem desses alimentos vivos, né, que não foram processados, que não está intoxicando o seu corpo, até num nível mais sutil, né, energético, espiritual, intuitivo, você se torna mais equilibrado. Favorece sim a sua sensibilidade em todos esses outros níveis também. Quem pratica sabe o que estou falando, tá? Um corpo em equilíbrio, ele é beneficiado, um corpo que se alimenta em equilíbrio, ele é beneficiado em todos esses níveis, tá? Quanto mais limpo o seu corpo está, mais ele funciona em todos os níveis. E para fechar com algo mais didáticozinho desse exemplo que eu disse aqui, às vezes chega paciente para mim que come tudo errado, vamos supor. E aí a gente entra na questão alimentar, a gente entra com a parte de exame, suplementação. E aí a pessoa tem também, por exemplo, um problema de relacionamento muito expressivo na vida dela, mas não quer trabalhar aquilo naquele momento. E aí a gente entra na parte da alimentação como início. Isso em consulta eu abordo todas essas questões, porque nenhuma doença vem de algo específico, né? Às vezes só a alimentação, é uma combinação, às vezes um relacionamento, um trabalho, um estresse, né? Então tudo isso a gente tem que envolver, abordar quando a gente está falando de uma alimentação, de uma saúde plena. E aí, essa pessoa a gente orienta a parte alimentar, por exemplo, a gente, né, tira o que intoxica, coloca o que nutre, etc. Individualiza ali de uma maneira legal. Em muitos casos a gente trabalha com nutricionistas acompanhando. E a pessoa, além de melhorar na parte alimentar, ela começa a melhorar no relacionamento. Então vocês devem imaginar algumas possibilidades por que isso ocorre. Eu vou citar algumas que eu observo. A pessoa, para querer evoluir em alguns níveis, ela vai ter que se trabalhar. Não tem como ela escapar disso. Para ela vencer um hábito alimentar ruim, ela vai ter que respirar fundo, ver qual é o propósito dela ali naquela situação, o quanto que ela se ama, como está a autoestima. E aí isso, automaticamente, ela vai começar a dar mais atenção do que é importante na vida, dos valores, do que ela deve ter mais cuidado, e acaba muitas vezes refletindo no trabalho, nos relacionamentos. Então muda a frequência, né? Essa vibração dos pensamentos. E o oposto também ocorre, tá? Uma outra situação. Às vezes a pessoa tem um problema de relacionamento péssimo, e aí uma vez que ela trabalha essa questão emocional, ela deixa, por exemplo, de utilizar o alimento como uma fuga de um desconforto. Se aquela pessoa, assim, né, tá de saco cheio, vida amarga, não está digerindo algumas questões de algum relacionamento, independente se é, né, de relacionamento marido-mulher, às vezes uma questão do trabalho e tal. Mas uma vez que ela se resolve ali, ela não tem mais aquela angústia que era o gatilho para ela buscar um alimento intoxicante. Aquele alimento que era a droga dela, que aliviava temporariamente aqueles sintomas da questão emocional. Então, é muito importante a gente entender o poder que a gente tem nessa autoobservação. E o alimento vai ser dos instrumentos, dos recursos que a gente vai utilizar para nos trazer equilíbrio em todos esses níveis, físico, mental e espiritual. Certo? Então, se observe, quando vocês tiverem fome, avalie, é fome mesmo ou é uma fome emocional? É desidratação? Na dúvida, toma lá um copão d'água e observa. Passou aquela fome por meia hora, uma hora, era desidratação. Se é uma fome emocional, muda o foco, vai fazer outra coisa. Se a fome desaparecer, provavelmente era isso. Agora, fez essas duas situações, continua? Então provavelmente pode ser a falta de algum nutriente. Mas cuidado na hora de escolher o que comer. Às vezes o seu corpo está pedindo um micronutriente, um zinco, um magnésio, e a gente fica ainda onde? Numa bolacha, num doce, e às vezes não é isso. Às vezes o corpo está precisando de uma proteína e você está lá comendo um carboidrato. Tá legal? Então se observem
e estude um pouquinho sobre alimentação. É algo que deveria vir lá do ensino fundamental, um momento do nosso crescimento que a gente estudasse a alimentação, o poder que ela tem sobre o nosso corpo, tá certo? Vamos lá então, continuando aqui. Vamos a um momento que as pessoas gostam muito. Vamos à prática aí. Melhor que o que a gente vai fazer agora seria a gente estar fazendo as receitas, preparando juntos. Isso a gente faz em cursos, né, em retiros e ensino também isso boa parte em consulta, aí, conforme a demanda que o paciente me traz, né? Cada paciente chega com uma bagagem. Uns já estão inseridos nesse mundo, outros estão começando. Então vamos lá. A Ana comentou que é isso aí, né? Que ela faz essa observação com relação ao quanto, né, o estado emocional, o estado mental influencia nas escolhas alimentares, nosso bem-estar geral, tá? Então, que bom. Algo que me levou justamente, por exemplo, a buscar alguns médicos foi eles agregarem a visão médica a uma visão médica mais holística, ortomolecular ali, essa sintonia fina, a importância da alimentação, mas principalmente aqueles que agregaram esses outros valores da evolução espiritual. Porque se a gente não toma um pouco, né, se a gente não fica atento ao nosso processo, como médicos eu digo, a gente acaba indo às vezes para um caminho que às vezes é mais rentável. Então vamos, né, trabalhar com procedimentos, às vezes utilizando, penso eu, pessoalmente, não sou da linha de que gosta de recomendo ficar utilizando hormônios a qualquer custo. E às vezes depois quando você estuda a modulação hormonal, você acaba usando, às vezes, se você não tiver bastante critério, com uma certa indiscriminalidade, porque dificilmente as pessoas fazem todas as mudanças necessárias para assim entrar com o uso de hormônios. E o hormônio, por mais que seja evidente o que for, não recomendo assim fazer uso com frequência, ok? E nem como uma opção já de início, ou mesmo com pequenas mudanças. Calma, muita cautela no uso de hormônios, tá? Então, o que a gente pode consumir de café da manhã? Tá? Se vocês tiverem algumas sugestões, compartilhe aqui comigo. Eu vou dar algumas opções, lembrando que algumas delas têm um índice glicêmico um pouquinho maior e outras um pouco menor, então por isso tem que individualizar. Se a pessoa é um diabético que, né, precisa reduzir, né, mais, então aí a gente tem que selecionar essas receitas que eu estarei compartilhando. Porém, se a pessoa tem uma saúde, né, já não tem nenhuma doença, boa parte do que eu vou falar aqui já vai se encaixar, uma vez que só da pessoa retirar, por exemplo, pães, massas, bolachas, fazer essas preparações que eu vou compartilhar aqui já é muito melhor, tá bem? Só um parênteses aí com relação ao índice glicêmico. Quando a gente fala em índice glicêmico, para quem não está familiarizado, é o quê? A capacidade que aquele alimento tem, quando a gente ingere, ao ser absorvido, né, e digerido, em aumentar o açúcar no sangue. Então, quando a gente fala um alimento de alto índice glicêmico, que é um alimento que ingeriu, pum, o açúcar sanguíneo, a glicemia vai lá no alto. Então, é tudo que a gente não quer. A gente quer evitar esses alimentos. E se for para consumir, com muita moderação. Tá? Essa é a regra geral. Legal, ó, a Angelina já deu um exemplo aqui, né? Ela faz o pão de frigideira que é com aveia, chia, linhaça e ovo. Tá? Então você tem alimentos aqui que é uma combinação de fibras, né, proteína, gordura, e praticamente o carboidrato que tem é de baixo índice glicêmico. Então você consegue não dar aquele pico de açúcar. É um jejum legal. É um dos que está escrito aqui para eu compartilhar com vocês, no meu roteirinho. Então, olha só. Então, a gente, por exemplo, nessa linha também, a gente pode fazer, por exemplo, a veioca. Hidrata a aveia, né, numa aguinha morna, pode já temperar, pôr algumas ervas, um salzinho, um óleo de coco. Deixa ali ela absorver água, coloca na frigideirinha. Você pode fazer ali, por exemplo, uma veioca, né, igual o pessoal faz tapioca, faz de aveia. Ou você pode comer um mingau puro. Tá? Então, olha só, a gente já saiu, por exemplo, de um alto índice glicêmico dos pães, como exemplo, tá? E fomos para um intermediário. Boa noite, Vani. Vamos lá. O que mais que a gente pode fazer? Da mesmo jeito que a gente faz essa aveioca, tem feito com grão de bico. Você pode fazer tanto com ele cozido, quanto com ele processado, né? Você cozinha ele, processa. Você faz uma massinha dele. E aí você pode fazer a grão-bioca, né? Como alguns chamam, que é essa panquequinha do grão de bico.
Então o grão de bico é uma leguminosa, é uma fonte proteica, tem carboidrato ali? Tem, mas é de moderado baixo índice glicêmico, tá? Você pode comprar, por exemplo, a farinha de grão de bico e ter em casa para as emergências. Você pode também, uma outra possibilidade é você pegar, por exemplo, o grão de bico, se você tem um desidratador, e fazer a desidratá-lo. Depois que você germina o grão de bico, isso já seria o nosso norte extremo ali do fino. Uma vez que você germinou o grão de bico, fica uma dica para vocês pesquisarem, você pode desidratá-lo e guardar o grão desidratado ou processá-lo e deixar a farinha também. Então é uma farinha, né, viva, maior vitalidade. O que mais que a gente tem anotado aqui? Que eu coloquei uns lembretezinhos que eu fiz com a ajuda da minha esposa, que ela aprendeu muita coisa comigo, mas é quem faz muito mais coisa aqui em casa. Então ela até tem mais dicas, né? Relembrou várias possibilidades para compartilhar com vocês. Mas ainda convido a gente fazer uma aqui junto, quem sabe até talvez fazendo as receitas. Mas aí, um outro exemplo que a gente, comumente a gente faz, a gente pode fazer com inhame, ou raízes em geral. Né? Você pode tanto processar, se tiver que fazer uma quantidade maior, senão você pode ralar direto. Né? Há algumas raízes como inhame, mandioquinha, batata baroa, mandioca, batata doce. Você rala ela, né? Direto na frigideirinha. Você faz uma tapioquinha desse alimento, sem ter sido processado. Porque quando, por exemplo, as pessoas consomem a tapioca, essas de mercado, observem lá no rótulo delas. Ela é tão processada que você perde todas as fibras, vira um carboidrato simples, vira um alimento de alto índice glicêmico. Tem caloria, tá? Não tem nutrição. É bom para quem vai comer aquilo e correr uma maratona, aí ok. E tudo bem, vez ou outra, né? Convenhamos. Mas lembre que assim, tapioca é melhor que, por exemplo, comer um pão? É melhor, porque você não tem o glúten, tá? O glúten é uma substância pró-inflamatória. Eu recomendaria, como regra geral, que a gente evite. Mas a tapioca, ela não tem o glúten, mas ela é alto índice glicêmico. Então, se vai querer consumir, por exemplo, algo, né, da mandioca, que consuma ela ali direto raladinha. Você vai preservar muito mais as fibras, tá? Bom, a Carol faz a crepioca com farinha de batata doce. Legal, entendeu? Você pode fazer, quem consome ovos, pode colocar o ovo junto. Tudo isso é melhorando, porque, por exemplo, a composição do ovo é gordura e proteína. Tá? E aí é uma questão pessoal envolvida. Tem pessoas que consomem ovos, outras não. Então, é só saber compor a dieta, lembrando de quais são as fontes de proteína diária, e é importante a quantidade de proteína diária e saber consumi-las e distribuir durante o dia. Porque se você não consome proteína, por exemplo, às vezes você fica tendo fome durante o dia. Tá? Ok, então, um outro exemplo que eu anotei, então, o mingau de chia. Então você pode pegar simplesmente, por exemplo, né, um leite vegetal, como regra, e coloca a chia para hidratar ali. Deixa ali descansando uns minutinhos, né, de preferência, quanto o leite mais gelado, mais demora para a chia formar aquela lignina, tá? E ali você faz um mingauzinho delicioso, baixíssimo índice glicêmico, até essa combinação que eu disse agora, leite e a chia, e riquíssimo em nutrição, que você tem a gordura boa, dependendo se você fizer, por exemplo, um leite de amêndoas, ou macadâmia, caju e tal, delicioso, convenhamos, quem já tomou sabe que é gostoso, e a chia tem as propriedades dela, de regularização intestinal, de fonte de cálcio, de potássio, magnésio, são inúmeras substâncias que ali estão presentes, gorduras boas, tá? E aí você pode saborizar ainda esse mingau. Colocar um cacau, colocar às vezes frutas picadas, tá? Baunilha, canela, uma granola. Então, um outro exemplo de desjejum. Então, anota essas possibilidades, porque são possibilidades extremamente saudáveis. Muito melhor que ir lá comer um salgado de manhã. Tá bem? Ou o famoso leite, café e pão com manteiga. Tá? Então, a gente pode melhorar isso. O café pode ser bem-vindo, tá? Eu vou entrar agora nas bebidas do desjejum que a gente pode utilizar. Isso serve, como eu disse, seja a pessoa está ali trabalhando na prevenção, uma vida saudável, ou seja um diabético, só de fazer algumas mudanças já melhora. E também, uma vez que você melhora a sua saúde como um todo, você melhora a sua imunidade. Então isso vai prevenir de doenças, como por exemplo doenças oportunistas, né, pandemias. E aí? Não faz sentido? Às vezes a pessoa fica lá em casa morrendo de medo e etc, mas está só no iFood. E mesmo quem está no iFood, é possível fazer escolhas saudáveis, tá? E aí fica com medo, não faz um movimento mesmo interno de mudanças a favor da saúde. Ok, tem que tomar todos os cuidados que a gente está tomando? Sim, continua com todos os cuidados do isolamento, distanciamento,
né, higienizações, etc. Mas e em casa, no dia a dia? Tá? Então aí que tá, para a gente ter um corpo saudável, é isso daqui que vai construir a nossa saúde, tá? Não é o medo, não é ficar preso em casa e se intoxicando, porque aí qualquer espirro, né, no sentido de qualquer antígenozinho, já é devastador para o corpo daquela pessoa que já está inflamada, intoxicada, tá ok? Obrigado, Ana. Vamos lá. Café preto. Vamos entrar nas bebidas que a gente pode usar no café da manhã. Com certeza, o café. Se a pessoa não tem nenhuma contraindicação, faça consumo sim, com moderação, 1 ou 2 xícaras no dia, tá? E sem açúcar. Já atendi pessoas que falavam assim, não, faço o dia só com café. A hora que você ia, a conclusão era café, 1 litro de café por dia, com muito açúcar. E aí já perdeu, às vezes, algumas questões boas da cafeína, que tem um lado bom. Mas toma cuidado, se você é uma pessoa ansiosa, agitada, a cafeína pode ser algo que deixa você mais irritada, né? Mais explosiva. Então saiba só utilizar no momento certo. Talvez um chá verde vai ser melhor, outra vez deixe o café para um momento à tarde, onde você tem uma queda de energia. Uma sugestão apenas. Mas o famoso café preto é muito bem-vindo. Tá? É uma opção que a gente pode usar nesse nosso desjejum. Tá? Tem pessoas que gostam de acordar pela manhã e não comer nada. Super apoio o jejum intermitente, tá? Super bem-vindo, algo que a gente já faz há muito tempo, recomendo há tempos, né? Mesmo retiros que a gente executa, né? A pessoa fica 7 dias em jejum, sem se alimentar, tá? Somente com suco verde, sem nenhuma fruta, sem carboidratos. Mas tem porquê, é algo milenar, né? Todo esse estudo não é de agora. Bom, voltando na questão do despertar, sempre recomendo hidratação, ok? Acordou, toma um copão d'água, seja água pura, água com limão, água com pitadinha de sal, ou um suco verde, variando a combinação, tá? Porque eu também vejo pessoas que chegam no, meio da manhã e falam assim, caramba, não tomei água ainda. Então no período da manhã, é um período que o corpo absorve muito rápido o que coloca ali, então tem esse cuidado, tá? Legal, a Ana deu uma outra dica de fazer um leite vegetal, colocar uma alfarroba. Excelente, a alfarroba ela tem propriedades boas e ela consegue às vezes dar uma adoçada também. Então, às vezes a gente coloca aqui em casa um cacau com uma alfarroba também ali no meio. Excelente dica, tá? Bom, então, eu dei alguns exemplos de alguns sólidos aí, né, para o desjejum. Vamos falar um pouquinho de líquidos, possibilidades de hidratação e também, né, beber alguma coisinha de manhã. Então, o próprio café, como eu disse antes, a hidratação, suco verde, o café ou o Bulletproof Coffee, que o pessoal gosta tanto, né? E a gente tem várias combinações, né? Desde traduzindo, seria o café à prova de bala, né? Que eles falam que é um executivo que desenvolveu em que ele utilizava para ter alto desempenho. Mas você pode utilizar isso em momentos diferentes do dia. A sacada é uma combinação de um café, né? Logo você tem as propriedades do café, cafeína, estimulante. Você vai colocar uma gordura boa, que aí você pode variar de acordo com a linha que você segue. Você pode colocar uma manteiga ghee, um óleo de coco, um TCM, né? Em regra, eu sugiro evitar os laticínios, tá? Por N razões, em outro momento a gente conversa, mas né, é algo que eu gosto de fazer. Coloca um café com um óleo de coco, pelo menos já fica uma delícia, tá? Outras opções, né? Você pode colocar também baunilha, canela, até algumas preparações com cogumelos, né? Você tem em pó que você pode adicionar, e aí você vai agregando valor nutricional, né? Cada substância a gente poderia falar dos benefícios. Bom, a Vera comentou que quer fazer retiro. A gente está dando um tempinho, né, por questões das pandemias, que né, se repetiu agora, está tendo esse problema novamente, mas manda o contato para a gente, manda mensagem, fica atento aí que a gente vai estar, é o nosso intuito, é um presente que a gente se dá, né? Fazer retiros é um presente. Você poder ficar ali numa outra egrégora, numa outra vibração, geralmente a gente faz uma pousada, né? Então fica aqueles dias na imersão, é o fino, viu? É uma delícia. Continuando, mais algumas opções de bebidas aí para o dia a dia. A gente pode né, fazer o café gelado, cold brew, alguns smoothies, né, que seriam as vitaminas, que a gente pode utilizar com frutas ou sem frutas, com abacate, com leites vegetais. E a gente pode colocar talvez algumas proteínas em pó, né? Sempre a gente vai priorizar um alimento, as fontes proteicas vivas, né? Do alimento, mas às vezes, no dia a dia, a gente precisa abrir, né, utilizar esses arsenais
para compor a nossa alimentação de maneira saudável. E essas fontes proteicas, mesmo que sejam em pó, às vezes pode ser algo para a gente somar no dia ali, a composição, na quantidade de proteína que a gente tem que consumir no dia. E vai da saciedade. Lembra que fibra, gordura e proteína tende a trazer saciedade para o nosso dia a dia, nossa alimentação. Então lembre sempre de colocar esses alimentos nas nossas preparações, faz muita diferença. Até eu aprender isso, quando eu consumia, por exemplo, banana, né, uma fruta assim, e é alto índice glicêmico, né, é uma delícia, mas é uma fruta de doce, né, as frutas de alto índice glicêmico a gente pode consumir, quem não tem doença, mas com moderação. Só que eu consumia meia horinha, já estava pronto para outra. E aí, a partir do momento que eu comecei a colocar, por exemplo, eu vou comer uma banana, geralmente eu ponho uma linhaça ou uma chia, uma aveia, um óleo de coco, às vezes uma proteína em pó, um nibs de cacau. Acabou, né? O ideal é a gente fazer uma refeição e ficar 2, 3 horas sem ter fome de novo. É o que acontece quando eu faço essa combinação. Tá? Então eu acrescentei gordura, acrescentei fibra, acrescentei proteína. Diferente de eu consumir 3 bananas, que talvez seria o que eu precisaria para ter essa saciedade. Só que a saciedade por 2, 3 horas. Mas isso teria um custo de muito carboidrato. Então eu mudei a composição e faz toda a diferença isso no decorrer do meu pós-alimentação, né? A saciedade é outra, minha nutrição é outra. E o cuidado que eu te diria, quando você faz, né, quando compra algumas proteínas em pó, é saber comprar boas proteínas. Eu entrego para os meus pacientes materiais, dicas de proteínas, porque o cuidado é justamente não comprar essas proteínas que é cheio de carboidratos, por exemplo. Algumas eles acrescentam açúcares, né? Então a gente tem que pegar o fino, né? Passar na peneira aí o que nos... aquelas proteínas em pó que são realmente mais saudáveis e menos químicos ali inseridos, né? A Angelina comentou aqui com relação que ela no jejum ela faz um copo de água com limão e própolis. Super bem-vindo, né? O própolis tem inúmeros benefícios, então quando a gente fala em imunidade, é algo super, super, super que nos faz bem, tá? Claro que sempre com moderação, variando quantidade, ciclando, tá? Nada sempre todo dia. Lembra desse detalhe, que aí nosso corpo sabiamente que tiver em excesso ele elimina e vai ciclando com todos os outros nutrientes que existem nos outros alimentos, tá bom? O que mais dá pra gente fazer de café da manhã para beber? Se vocês tiverem algumas dicas, vão escrevendo aqui, tá? Então os leites vegetais tem vários, né, que a gente pode fazer, todas as castanhas, sementes, dá para fazer leites de cereais também. Lembrando que das oleaginosas tem um índice glicêmico menor, que é gordura. Agora quando a gente faz um leite de aveia, de arroz, já aumenta a quantidade de carboidratos, então o índice glicêmico aumenta também. Então atenção àqueles que têm algum problema ou que queiram maneirar nisso, tá? O cappuccino, né? Você pode colocar, né, um cacau, uma steviazinha ali no café preto e vira um cappuccino. Pode colocar misturar, né, um leite vegetal, um leite em pó, você pode ter também, excepcionalmente. Bom, chás, para muitas pessoas que é muito bem. Eu tenho várias vezes que eu tenho essa facilidade de período da manhã, não ter tanta fome, então eu tento esticar um pouquinho com os chás. Tá? E vario os chás também, adoro chá verde. Então chás é uma outra maneira de permanecer o período da manhã. Aqueles que gostam de continuar se hidratando ou outros momentos do dia, tá? Essas dicas que eu estou dando de café da manhã enquadram-se também nos lanches da tarde, tá ok? Um outro que a gente gosta muito em casa é fazer os danoninhos de inhame. Então você pode fazer com ele cru, né? Ou cozido, com inhame cru ou cozido. Aí tem umas individualidades em jogo, mas tá ali com inhame, bate com frutas vermelhas, que aí as frutas vermelhas, morango, mirtilo, framboesa, também o açaí, a frutinha, tá, né? Esse açaí que a gente compra cheio de xarope de glicose, não. Você faz ou mesmo se não tiver nenhum problema, você pode também fazer de manga, banana, maracujá, baixo índice glicêmico, maracujá, acerola, põe uma steviazinha, dependendo. E aí você tem um danoninho extremamente saudável. Quem nunca ouviu falar que o inhame tem propriedades que protegem contra, por exemplo, infecções virais? Tá? Olha o nível que a gente está indo de nutrição, nem se compara com o meu danoninho, que veio desde o processamento, desde a vaquinha que tomou vários vacinas, antibióticos, aí foi pasteurizado, aí foi adicionado açúcares, o morango que a gente, por exemplo, né, não tem mesmo, não é aquele mesmo morango que a gente pode colocar com a nossa mão, com a nossa higienização feita em casa, né? Então olha a proporção que dá para chegar de nutrição, e tudo é adaptável, o paladar adapta essas preparações. No começo, às vezes você pode sentir, por exemplo, falta do açúcar, mas depois de um tempo você não consegue mais comer aqueles alimentos, né, doces aí, em geral, você acha muito doce. E aí isso sim é o normal. É a mesma coisa uma pessoa que exagera em sal. Quando a pessoa faz o retiro com a gente, retira o sal, né, por uns dias o açúcar,
O alimento cru, ele traz muito mais sabor, você consegue pegar, né, detalhes ali dos sabores que você antes as suas papilas estavam intoxicadas, né, com sal, açúcar, e aí você vai perdendo essa sensibilidade, sem contar os químicos, né, o glutamato monossódico, os realçadores de sabor, etc. Então a gente, quando vai readaptando o paladar, aí sim a gente vai entendendo quais são os sabores mesmo dos alimentos, tá? Inhame com cacau, ótima dica, né? Dá para ir fazer um danoninho, né, para esse caminho do cacau, aí põe se quiser um adoçantezinho, pode pôr uma fruta, tá? Olha que legal as panquecas, né? Também colocar espinafre, excelente, né? Colocar folhas, você pode até bater junto, dependendo da preparação. Isso daí é uma maneira como a gente pode ajudar as crianças, por exemplo, que às vezes aceitam menos, né? Às vezes alguns alimentos, você pode conseguir fazer com que ela ingira alguns nutrientes que não ingeriria se fosse, né, apresentar o alimento cru ali ou em outra preparação. Essa é uma sacada legal. E também, por exemplo, me veio agora de compartilhar, às vezes a gente pode ter como, né, de uso das fontes proteicas aí em pó, que não é a primeira opção, mas como uma ideia, por exemplo, vai fazer alguma preparação, um bolinho de legumes, um omelete, enfim, de legumes, de raízes, colocar um pouquinho da proteína em pó. Então você aumenta o valor nutricional desse alimento. Tá? A Sônia perguntou, inhame cozido? Pode ser. Você pode fazer o danoninho cru, tá? Ou cozido. Você pode fazer picolé também, de cru ou cozido. Depende da pessoa, da sensibilidade. Tem pessoas que têm sensibilidade um pouquinho ao inhame, tá? Bom, falando em imunidade, me vem de compartilhar com vocês a importância de utilizar as vitaminas C. Tá? Mas a construção da nossa imunidade, ela é um emaranhado de termos no nosso corpo vários nutrientes. Para a gente ter um sistema imunológico, a gente tem que ter vitamina C? Tem que ter. Tem que ter vitamina complexo B? Tem que ter. Tem que ter zinco? Tem que ter. E aí, variando esses nutrientes, automaticamente você consegue compor a sua alimentação com a maior parte das vitaminas e minerais que a gente precisa. Tá? Então vamos sair da zona de conforto, vamos fazer umas preparações que sejam um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado a sempre fazer. Tá? Eu falo por vivência mesmo. No começo a gente estranha e depois, com o tempo, a hora que vê, o seu corpo já readapta a ter um desejo e ter um desejo saudável. É aí onde a gente quer chegar. Então, às vezes as pessoas, né, já vou ser bem preto no branco aqui, as pessoas sempre arrumam desculpa, o ser humano né, uma das maiores capacidades que tem é arrumar desculpa ou culpar o outro ou culpar alguma coisa para não conseguir fazer algo. Então, assim, é tudo uma questão de prioridade, tá? Várias dicas que eu estou dando aqui, a gente pode às vezes preparar um tempo antes. Você faz um leite vegetal, dura até 3 dias na geladeira. Se você acha que você não vai consumir, congela, faz, né, deixa no jeito para depois fazer um leite gelado, batido. Isso serve para várias outras preparações que eu vou falar agora abaixo, dando exemplos de preparações para almoço, jantar, tá ok? É isso, Ana. Excelente exemplo. Abacate em vez de manteiga. Ainda mais dependendo da qual a fase que a gente está doando, dos nossos fornecedores. A gente tem abacates, né? Ou mesmo avocado, que é uma manteiga. Pelo amor de Deus. Eu diria que eu preciso me controlar no consumo. É onde eu treino. E até na linha saudável, né? A gente tem que ter também esses cuidados, né? O abacate é uma delícia. Me perguntaram aqui... Eu sei, né? FB Coutinho, a questão de ser diabético viciado em açúcar. É claro, não é à toa que está com esse desequilíbrio. Mas lembre-se que é possível ou retardar a piora ou reverter até. Não tem como a gente garantir, é claro. Mas você consegue, no mínimo, melhorar bastante a sua saúde. Porque se você detecta que você é viciado em açúcar, já é meio caminho. Você já percebeu isso. Quantas pessoas sabem, mas não querem nem olhar para isso. Então já é meio caminho, aos pouquinhos. Agora a ideia é reeducar o paladar, desapegar e ver se você tem algum gatilho que te leva ao açúcar, que às vezes nem é uma questão física, às vezes é uma questão emocional que te leva a uma fuga alimentar. Tá? A Silvana Gomes falou assim, e o leite vegetal de caixinha? Olha, fique atento ao seguinte, uma dica legal de qual leite de caixinha comprar. Tem que ler o rótulo, tá? Outro dia eu gastei uns minutinhos no mercado olhando a composição de vários leites vegetais. Naquele momento eu achei um só que estava com uma boa composição. Eu não ganho nada em compartilhar, mas eu vou dar o exemplo e vou ensiná-los a avaliar. Está crescendo cada vez mais, tá? Eu sei que tem outras marcas, eu vou te falar essa porque é que eu lembrei agora. Mas a tal da castanha, por exemplo, qual que é a sacada ali? Eles têm, você olha ali no rótulo, ingredientes, castanha e água. É isso que a gente quer.
Tá bom, Silvana? E fica de orientação para outras pessoas. Porque o problema é quando a gente está diante de leites vegetais que, né, tudo é nicho de mercado. Então as pessoas veem que as pessoas estão buscando e aí começam a produzir aquilo em grande escala. Mas, por exemplo, muitos utilizam, colocam lá maltodextrina, açúcar XYZ, conservante. Então fica atento. E a composição lá, né? Você vai ver que vai aumentar a quantidade de carboidratos proporcional a gordura e proteína. A gente quer o mais próximo ali, o equilíbrio mesmo. A gente não quer nenhum alimento com muito carboidrato, porque sempre virão, que é o raciocínio inicial dessa live. Para quem não pegou, vale a pena depois assistir novamente desde o início, que tem coisas valiosas aí. Então é isso. Mas você pode fazer em casa. Vai sair mais em conta que comprar o leite vegetal, né? E aquilo que eu falei, dura até 3 dias, é só se organizar. Pode congelar o excedente, tá? Beleza. Então, algumas coisas a gente pode deixar pronto. O mingau de chias dura mais de um dia, você pode fazer um dia antes, né? Alguns exemplos que eu dei da veioca, do grão-melete, né? O danoninho de inhame dura dias na geladeira. E na dúvida, né? Cheirar, experimentar, não tem segredo, tá? Ok. Bom, vamos falar um pouquinho de almoço. E aí, como que a gente almoça de maneira saudável? Legal, verdade. Coutinho, FB Coutinho, não sei o primeiro nome. Ela deu esse outro lembrete mesmo, verdade. Faz o leite vegetal em casa, então você vai economizar, porque em regra vai ser mais em conta de oleaginosas, né? Eu adoro leite de amêndoa, né? Caju, macadâmia, próprio leite de coco. E aí, o que sobra ali do resíduo, você bate, né, com água. A proporção você vai avaliar do jeito que você gosta mais, né, concentradinho, mais diluído. E aí o que sobrou, você, né, idealmente uma panela furada ele facilita, ordenha o leite vegetal, tira todo o líquido, né, o leite, a gordura, e vai ficar o resíduo ali. E aí esse resíduo você pode usar para, por exemplo, ir para o salgado e fazer um patê, né, dependendo se faz leite de amêndoas, o resíduo ali, você pode fazer um patê. Você pode colocar azeitona, tomate seco, orégano, limão, azeite, vira uma pastinha, ela fica neutra em sabor. Esse pode ir para o salgado, aí você pode consumir num cracker. Tem receita minha no meu perfil ali de como fazer o cracker, que é o quê? Uma bolachinha, um ótimo substituto para as torradas, para quem gosta de um crack. E é feito de sementes, chia, linhaça, né? Você faz ela, tempera ela. Não vou dar essa receita aqui, busquem lá, tem como fazer o passo a passo. E aí você pode usar esse patezinho. Ou mesmo esse cracker é delicioso para consumir, né, como um belisquinho ali no meio da manhã, no meio da tarde. E aí você pode também usar esse resíduo do leite para o doce. Você pode colocar, por exemplo, um cacau, uma estévia, um óleo de coco e fazer um cookie, por exemplo. Enfim, Flávia, beleza, Flávia, tá como FB Coutinho. Valeu por lembrar. Olha, se vocês forem tendo mais dicas, vamos complementando aqui, vamos compartilhar isso com as pessoas, porque a maior dificuldade que eu vejo, eu ia fazer uma live hoje compartilhando com vocês assim, qual que é o alimento de mais alto índice glicêmico, como que é bom para o diabético e tal. Eu falei, quer saber? Eu acho que a dificuldade que eu vejo em consulta das pessoas é justamente assim, Lincoln, eu quero colocar em prática aqui alguma coisa. Então é por aí. Escolhe alguma dessas preparações e comece a substituir a sua do dia a dia, tá? Miriam, como substituir açúcar? Algumas recomendações eu diria. A primeira, vamos falar pela primeira, mais importante. Começar pela mais importante. É desapegar um pouco também, tá? Eu não sei como você está hoje, mas as pessoas são muito apegadas ao açúcar. A gente faz algumas preparações em casa, que a gente já está bem acostumado a consumir menos açúcar e compartilha com as pessoas. As outras pessoas que estão acostumadas a consumir muito açúcar, os bolos convencionais, coisas, acham sem graça a nossa comida. Mas por quê? Porque está com aquelas papilas gustativas viciadas, tá? Mas, ok. Vamos colocar que a gente quer usar um adoçantezinho, a gente usa às vezes. Se você não tem nenhum problema de diabetes e tal, tá na composição do dia, você pode usar as frutas desidratadas. Nós estamos falando em alimentos de alto índice glicêmico, cuidado aos diabéticos, tá? E quem não tem diabetes, moderação, tá? Mesmo que é fruta, é um perfeito, invenção de Deus, maravilhosa, deliciosa, mas moderação. Aí, ok, não quero usar fruta, quero usar um adoçante. A gente tem, por exemplo, a estévia. Mais uma vez, está crescendo muito, né, as opções. Antigamente as estévias tinham muito mais gosto residual do que as de hoje em dia. Uma das que eu consumo em casa, eu tenho, por exemplo, no site da espirulina da Olson, tá? olson.com.br. Eles têm produtos muito bons,
não ganho nada recomendando, é realmente compartilhando, porque as pessoas ficam em dúvida o que comprar, onde comprar. E tem algumas que são uma mistureira ali, que não é só stevia, tá? Geralmente em mercado a gente encontra esse que é uma combinação que tem stevia no meio. Fique atento, leia o rótulo. Então, procure uma stevia pura. Então, essa aí em pó que tem no site da olson.com.br é uma que eu gosto, eu consumo. Do Pura Vida também é uma boa. Agora, da Essential Nutrition, também está vindo aí outras combinações, onde não tem só stevia, mas uma combinação com outros que também são bons, como a talmatina, eritritol, xilitol e tal. Mas esses outros, a gente deve ter um pouquinho mais de moderação, porque são processados, tá? Pode alterar a microbiota, tá? Então, um caminho do meio aí, tenta desapegar. Às vezes aqui em casa, o que eu faço? Vida pessoal familiar, eu uso um pouquinho de fruta, um pouquinho do adoçante, aí não fica só no residual, né, não fica menos chance de deixar aquele residual do adoçante, e a fruta compensa essa história aí também. Então, caminho do meio, tá? Igual açaí, compre-o sem nada, sem xarope, compre açaí puro, e aí adoce com uma fruta, com adoçante, aí faça um açaí decente. O açaí é um dos alimentos com maior índice de ORAC. Eu já fiz publicação sobre isso, olha no meu histórico aí do feed, que é algo que é um antioxidante mais que especial, tá bem? É isso aí, né? A Ana Freitas falou das tâmaras, que é um exemplo de fruta desidratada. Tâmara é legal, só que é alto índice glicêmico. Se a pessoa tem diabetes, cuidado, talvez é melhor nem consumir. Tá? Lembra que aquela frutinha ali tem açúcar pra caramba. Tá? É um açúcar refinado, igual o açúcar de mesa, ou seja, é um açúcar que só tem carboidrato, a da tâmara? Não, tem micronutrientes, mas é açúcar também, para o corpo é açúcar. Tá? Então lembre que assim, moderação, não é porque é natural a gente pode consumir à vontade. Esse é um cuidado que eu oriento todos vocês. As pessoas veem nas embalagens, né, rótulos de produtos nos mercados, ou mesmo divulgações na internet, zero açúcar, zero adição de açúcar. Cuidado. Às vezes a composição em si já é feita com frutas. Não foi adicionado, ok, mas já está com açúcar. Poderia ser com mais açúcar ainda? Poderia. Tem pessoas que pegam lá, né, uma fruta e ainda põe mais açúcar na fruta. Eu acho que isso daí não é algo que é a favor da saúde, propriamente. Uma vez ou outra, né? Quantidade pequena, ok, mas cuidado. Leiam rótulos. Não caiam na embalagem bonita, no zero adição de açúcar. Balela, muita coisa ali jogada de marketing. Bom, vamos pro almoço então, olha só. Tem que ter salada. Não tem como a gente ter saúde se a gente não consumir folhas, tá? Tem que variar as folhas. E é uma, duas folhinhas? Não, é uma pratada de salada, tá? A salada é a vassourinha do intestino, é através dali que você vai conseguir muitos micronutrientes, você vai conseguir uma regularidade intestinal, você vai conseguir saciedade. Faz uns testes um dia, né? Como que eu fui reduzindo o consumo de pizza? Eu, em vez de comer só pizza, que você come pizza, você come um monte de pedaço. Você começa a comer pizza com uma saladona. Você vai comer no mínimo metade do que você comeria da pizza. Esse exemplo que eu compartilho é algo que serve para qualquer outra refeição nossa, do dia a dia, de uma macarronada, né? Mas eu recomendaria evitar esses alimentos de alto índice glicêmico. Tudo tem farinha de trigo, lembra, virou farinha, perdeu as propriedades ali das fibras e tal. Então a gente evita todas as farinhas, em regra, e principalmente se a gente está falando em glúten, que é uma substância pró-inflamatória, tá ok? Então precisa sim ter as saladas diariamente, no mínimo, uma vez no dia, tá? Travessona, hein? E aí, mas poxa, salada, né? O pessoal imagina, né? Uma alface, uma coisa sem graça ali. Não. Salada boa, você vai estar super satisfeita. E às vezes vai querer mais salada, nem vai querer o prato principal. Várias vezes aqui em casa a salada é o prato principal, que a gente deseja do começo ao fim. A gente começa com ela, aí deixa um pouco para finalizar, para ficar com aquele sabor dela. Como que a gente deixa a salada gostosa assim? Colocando ervas, né? Eu adoro colocar manjericão na salada, cebolinha. E dá para brincar com todas as outras. Salsinha, coentro, tá? Os molhos fazem muita diferença. Tem vários molhos que você pode utilizar. Molho de miso, tahine, de grão de bico, né? Você pode fazer o hummus, a pasta de hummus, né? Do grão de bico e de deixar mais líquido. Castanhas. Usar uma granola salgada. Vão anotando essas dicas. Procura a receitinha e comece a implementar aos poucos. Você pode acrescentar ali o chucrute, né? O quinti, um fermentado. O tomate seco. Variar os azeites. Explorar um pouquinho esses sabores gostosos. Né? Um shoyu saudável, né, que não tem glutamato monossódico, ou um shoyu de grão de bico,
né? Eu tenho um amigão meu que a gente pôde estudar junto, até nos Estados Unidos. Ele também estudou no Tree of Life, lá com o Dr. Gabriel Cousins, pôde dedicar um tempo lá na parte da cozinha. E ele desenvolveu aqui no Brasil algo que a gente já encontrava nos Estados Unidos há algum tempo, mas aqui no Brasil o missô de grão de bico, tá? Procura ali depois, Origem Temperos. Bom, uma outra dica para colocar ali na salada, para variar também, nada sempre todo dia. Levedura nutricional. Quem não experimentou, experimente. Vai gostar. Espirulina, seja em pó, seja granulada. Tá? Então, faça aquela salada. A Miriam perguntou aqui, azeite orgânico é o ideal? Tudo. Eu falei isso um pouquinho antes na questão dos orgânicos. Sempre que puder, tudo orgânico. Sempre que puder. Não pode? Ok. Vai nos alimentos naturais. Já está ótimo. Só não cai nos industrializados, processados, aquelas coisas, tá? Mas orgânico sim, né? Tem inúmeras doenças relacionadas com uso e consumo de agrotóxico. Tá? Então lembra que você evitando agrotóxico, você vai estar preservando a terra, o solo, o ar, o agricultor, a sua saúde, os seus descendentes, os seus ascendentes e descendentes, tá? Então tem relação, comprovação científica de agrotóxico associado a Parkinson, a redução de QI, favorecendo cânceres, tá bem? Então, olha, priorize, invista hoje para não gastar amanhã em tratamento. Bom, a Valesca compartilhou aqui, um abraço, viu, Valesca? Comer coco durante o dia para diminuir a fome. É uma ideia, tá? Aí só aquele detalhe que é importante a gente dizer. Tem pessoas que devem sim comer de 3 em 3 horas. Mas tem pessoas, e talvez o ideal é a gente ter descansos para o nosso sistema digestivo, tá? Mas como lanches ou individualizando aí, super bem-vindo. Coco, ó, a gente está falando em gordura boa, fibra, né? Então é um excelente alimento para o cérebro, para o nosso sistema digestivo. Os vermes parasitas não gostam muito, tá? Assim como a semente de abóbora. Então aí nisso você consegue construir uma saúde boa. Excelente dica, viu? Legal, obrigado por compartilhar. Vamos lá então, vou continuando aqui, mas podem mandando, né, compartilhando informações, para eu vou comentando e depois eu volto também, tá? Compartilhar aqui, exatamente, né, a Ana sugeriu colocar sementes, né, tostadas na salada, fica uma delícia também, você pode colocar tanto tostada ou crua, a gente vira e mexe, salpica lá, gergelim, varia os gergelim, preto, branco, integral, a semente de girassol, semente de abóbora, ou mesmo a preparação mesmo, a granola, uma combinação de castanhas, sementes que você tempera, e você também pode utilizar ela para colocar na salada. Legal, isso aí. Bom, continuando então, quanto à salada, uma dica que a gente pratica em casa é assim, tira um momentozinho e lava uma quantidade de saladas, tá? E seca aquela vasilha que você gira, você tira a água. Aquilo ali ajuda muito, as folhas duram muito mais, às vezes dura 3, 4, 5 dias. Coloca em saquinhos, já prepara porções para a semana, tá? Você ganha tempo, tá bem? Uma outra dica valiosa, é isso aí, a Ana deu dicas de pré-bióticos, foi os que eu compartilhei, viu? Legal. Com certeza, Adriana, eu não sei se eu falei, né? Eu falei do abacate acho que um pouco antes ali no desejo, mas que sugeriram aqui o abacate com manteiga. Certeza. E na salada, então, sim, eu compartilhei no início, quando eu falei que pra mim fez muita diferença quando eu consumia salada sem as gorduras, eu tinha fome depois de meia hora, uma horinha, eu não entendia por quê. E o certo é ficar 2 horas de jejum. Então é justamente acrescentar granolas, sementes, castanhas, o abacate, como por exemplo, que é uma gordura, e as proteínas, tá? Legal. Continuando aqui, com relação a uma outra dica valiosa. Quem aqui que não gosta de uma lasanha, por exemplo? Tudo bem, não deixe de consumi-la, mas troque a massa convencional de trigo por exemplo, né, de abobrinha, de berinjela, tá? Você pode também fazer, né, a gente chama de canelone ou crunelone, se for vivo, né, se não for nem para o fogo. Você pega, por exemplo, o resíduo lá do leite, aquele leite vegetal, aquele resíduo, pode bater, temperá-lo, pode colocar cogumelos, faz um tempero bem gostoso para aquela massinha, corta a abobrinha em fatias longas, faz o recheiozinho e enrola, vira um cronelone. Você pode fazer uma lasanha disso, tá? Beleza. Aí você pode fazer, então, como eu disse, esse recheio
do resíduo do leite, e também você pode fazer um queijo vegetal a partir das castanhas, a partir de um grão de bico, dá para variar. Tem vários queijos vegetais que ficam deliciosos, tá? É um universo. No primeiro momento, para mim, foi tudo estranho também, mas depois que a gente vai familiarizando, hoje em dia já é automático. Se eu penso num alimento, já penso num mais saudável, em regra. Tá? Essa é a ideia. Eu tento, hoje em dia, assim, a maior parte do tempo, ter uma dispensa que já é favorável à saúde. Porque aí, quando tem fome, mesmo que a gente está sem vergonha nos desejos, a gente busca um alimento saudável. Quer comer um chocolate? Beleza, mas come uns 70% para cima, que não tem mais laticínios. Tá? Bom, lembrando das saladas, né, das preparações, eu anotei duas aqui, mas existem várias outras, né? Por exemplo, a beldroega, ora pro nobis, né? São plantas alimentícias não convencionais, riquíssimas em nutrição e super prósperas, né? Não dá trabalho para cultivar, tá? Vamos lá, a Gabriela tá perguntando aqui do vinagre de maçã. Deixa eu responder para ela ficar mais tranquila, que eu acho que perguntou mais de uma vez. É bem-vindo. Só toma cuidado do seguinte, a qualidade dele e nada em excesso, nada todo dia. Porque para algumas pessoas o vinagre ele é muito ácido. Então às vezes exagera, excede para aquela pessoa. Para mim, se eu consumir dias seguidos, me ataca a gastrite. Por quê? Porque eu já tenho um fogo digestivo muito alto. Então eu tenho que ir mais na manha. Uma pessoa que tem um sistema digestivo muito lento, baixa acidez, pode ser excelente. Tá? Então tem que sentir, mas um bom alimento. Só lembra que assim, nada sempre todo dia e quantidades que devem ser individualizadas, tá? É isso aí, Silvano. A Ora Pro Nobis poxa, quem mora em apartamento, casa, chácara, é algo extremamente próspero e gostoso. Pode fazer misturado, vai fazer legal, tive uma ideia agora, igual a gente falou ali de misturar na massa de um grão-bioca, dessas omeletes, coloca a Ora Pro Nobis. Ela tem várias propriedades que às vezes vai te suprir o que um suplemento faria, tá? Legal. Continuando aqui então, mais o que podemos fazer para o almoço, né? Para as refeições, jantar, os legumes, né? Pica vários legumes, higieniza eles, pica vários legumes, coloca lá sal, ervas, massalas, combinação de ervas, né? Cúrcuma, páprica, gengibre, azeite ou óleo de coco, divide em porções, congela ou não partes, né? E aí faça durante o dia, é uma delícia consumir. Olha, meu norte, quando eu falei nutrição e alimentação, é alimentação viva, tá? Eu acho que ela tem algumas vantagens aí, mas talvez não é para todo mundo, né? No primeiro momento, vários detalhes aí que não vem ao caso, mas assim, comida simples, é isso que eu gostaria que vocês investissem no dia a dia, tá? Por nada, Gabriela. Se tiver mais perguntas, vão mandando aqui, tá? Compartilhe a experiência de vocês, porque isso, a dúvida de um é às vezes a solução para o outro. Então, essas mudanças que a gente faz, só de você trocar frituras, milanesa, massas, né, suco artificial, tirar o suco da refeição até ser ideal e colocar essas preparações que a gente está conversando, a maior parte das pessoas resgata a saúde. Tá? Eu tenho vários exemplos, pessoas que emagreceram assim 70 quilos comendo comida desse tipo. Tá? Não precisa seguir a dieta paleolítica, mediterrâneo, crudívora, vegana. Calma. Tira o que intoxica, coloca o que faz bem. Tá? Legal. Vamos lá então. Continuando então, né, os molhos para salada já compartilhei, os legumes, tá? A gente pode fazer várias combinações, compra conforme a estação, sazonalidade, o que você conseguir, o que te chama mais atenção, talvez a sua intuição vai te falar qual alimento você está precisando. A gente super recomenda o consumo das brássicas, né, brócolis, entre outras combinações aí que a gente pode ter, couve de Bruxelas, couve-flor, que tem propriedades ali anticancerígenas, então tenta colocar isso 2 vezes na semana, tá? Preferência, tudo que a gente puder consumir, tá? Tudo que a gente puder consumir, fazendo um link com a dica que eu dei da alimentação viva. Sempre que puder consumir, consuma mais os alimentos crus, né? Eu compartilho várias receitas de alimentos crus aí no meu Instagram. Dá uma fuçadinha, vale a pena, tá? Ou quando não, mais al dente, né? No vapor. Evita deixar muito tempo no fogo. Tudo que fica muito tempo no fogo vai perdendo alguns nutrientes, vai diminuindo fibras, né? Então vai perdendo algumas propriedades, mas ok, vai no seu ritmo, tá bem? Bom, que acompanha as saladas, né, Miriam? Então os legumes, tá? E aí a gente deve sempre lembrar nas refeições principais, mais do que nunca, das fontes proteicas, que aí podem ser as leguminosas, né? Quando a gente fala leguminosas, a gente está falando de grão de bico, lentilha, ervilhas, feijões,
Para quem segue uma linha vegetal, vegetariana, a gente pode também, além desses, a gente tem a espirulina e clorela, a gente tem as oleaginosas, elas são fontes de proteína. Em média, um quarto do peso das oleaginosas, né, do peso que ela tem, um quarto, 20%, perdão, um quinto, 20% é proteína. Então você faz um molho de castanha, está comendo uma granola, você já está colocando proteína, só tem que calcular para o seu dia, ok? As sementes, castanhas, a espirulina, a clorela. E aí, se a pessoa consome produto de origem animal, aí vem os ovos, também é uma fonte proteica, e as carnes propriamente, tá? Ok. E lembra de variar, nada sempre todo dia, né? Então, um dia faz um feijão, esse feijão pode durar mais de um dia, até às vezes, pode congelar uma parte para facilitar na logística do dia a dia, da semana, da correria. Aí depois você troca, no outro dia faz uma lentilha, no outro dia faz uma ervilha. Aí às vezes pode fazer ervilha, seja ela numa forma de misturado com outros legumes na panela, ou você pode fazer uma ervilha, um patê de ervilha, fica delicioso, tá? Você faz como se fosse um hummus também. Faz aquele patezinho, fica delicioso, tá? Você pode consumir, por exemplo, brócolis, a couve, fazendo o arroz dele, né? Processa esses alimentos, né? Faz parte do material que eu mando meus pacientes até, a Valesca até ajudou a me lembrar. Tem várias opções, tá? Estou compartilhando algumas com vocês. Aquele ali pode ser substituir o arroz, mas ser mais um acompanhamento para salada, tá? E faz uma... É tudo... Olha, o segredo é temperos. E não estou falando em sal, não. Estou falando nessa gama imensa de ervas, de combinações. Se arrisquem nesse caminho aí que vocês vão conseguir colher pratos deliciosos, tá? Bom, então falei de fontes proteicas. E, bom, faltou falar dos cogumelos. Esse é um outro que eu anotei aqui também. Também é uma fonte proteica de nutrição, tá? Pode fazer ele refogadinho, você consegue fazer até alguns, né, só marinados. É isso aí. Então, lembrar, as refeições, proteína, gordura e fibras, tem que ter. Então, por exemplo, nessa refeição agora, mais uma vez, eu citei exemplos de gorduras, citei exemplos de proteínas, fibras, e o carboidrato vai vir nesse pacote. O feijão é uma fonte de proteica, uma leguminosa, fonte de proteica, tem carboidrato ali, mas é um carboidrato bom, tá? Você pode fazer igual eu disse então antes, né, os crunelones, canelones, com abobrinha, berinjela. Olha, tem muita coisa gostosa, tá? E saudável. A gente só precisa desconstruir hábitos e construir novos hábitos saudáveis que diariamente a gente pode fazer essas preparações, sabe? Adaptar, virar uma rotina, viu? Nossa ajudante aqui em casa, ela já chega e fala assim, o de sempre, Link, é o de sempre. O que a gente vai fazer hoje? A gente abre a geladeira e vê o que tem. E aí a gente desenrola o almoço. Tem um brócolis, vamos fazer ele no vapor. Tem um legumezinho aqui, vamos fazer um chuchu. A gente pode cortar ele pequenininho, pode comer cru, faz um bem temperadinho. Tem receita no meu stories não, no meu feed, se eu não me engano. Então, e nisso é outro nível. E quando a gente fala em alimentação viva, que eu puxei um pouquinho, né, dei umas estrelinhas a mais, por quê? Porque a gente está falando de alimento com muito mais fibras, muito mais vitalidade, muito mais nutrição, como regra geral. Você consome muito menos alimento. Você vai ter que mastigar mais, a digestão é mais lenta. Vocês façam o teste, passa às vezes um dia se alimentando assim. Você não tem aquela queda de energia pós-alimentação, é muito diferente, tá? Bom, então, um períodozinho que vocês tiram da semana ali, 2 horinhas para planejar o cardápio, sabe? Vocês conseguem sim organizar um cardápio para a semana, fazendo isso que eu sugeri, por exemplo. Tiram períodos de dia sim, dia não, para fazer a preparação e guardar, congelar. Se você não tem a possibilidade de preparar todo dia, alguém que faz para você, tranquilo, tá? Às vezes a gente consegue fazer preparações que duram mais de um dia. E aí você consegue ter alimento, que é muito melhor do que comer no buffet, que fazer um pedido, de comer um salgado na correria do dia a dia, ficar beliscando o resto do dia porque o corpo fica com fome, tá bem? Bom, o que mais que falaram aqui? Vamos lá. Supina pode ser crua? Tá, legal. A Diana perguntou do espinafre, né? Se pode ser crua. Pode. Igual o pessoal tem medo de couve, né? Eu escrevi um artigo, tá no meu site, né? amelhormedicina.com.br. Entrem lá, digita lá, se não estiver achando de cara assim, é sobre brássicas, né? O que é? As pessoas têm medo de consumir um pouco esse grupo de alimentos, que também não necessariamente está o espinafre, mas por motivos semelhantes, que é o quê? Excesso de oxalato, fitalato, fitatos, que são antinutrientes, que são substâncias que a planta tem para protegê-la de predadores. Só que para não ser tóxico, precisa de uma quantidade muito grande, tá? Eu pesquisei, aprofundei nisso, sem contar que alguns falam que pode ser tóxico para
para tireoide e tal, olha, fiquem tranquilos. Salvo exceções, a regra é consuma variado. É lógico que eu não vou falar para você comer 3 kg de espinafre todo dia, que com certeza não vai fazer bem, assim como tomar 10 banhos por dia, tomar 10 litros de água. É algo que faz tão bem, pode virar. Mas ciclar, né? Então a gente comprou ali, né, uma quantidade de espinafre, consome aquilo, 1, 2, 3 dias, acabou, troca, outro alimento, tá bem? Crua mesmo, não tem nenhum problema, tá? Aqui em casa a gente coloca em salada, por exemplo. Às vezes a gente pica, tá? Essa é uma sugestão. Sou praticante do que diz respeito aos cogumelos. Legal, é isso aí. Cogumelos são um excelente alimento, riquíssimos, né? Em nutrição. Alguns são riquíssimos até em termos de imunidade, né? Alguns cogumelos são medicinais. Reishi, chaga. Bom, e aí, quem tem, né, família e às vezes as pessoas precisam se auxiliarem, acho que é importante colocar essa família envolvida nisso, tá? Às vezes um pode ajudar numa louça, um pode ajudar na lavagem dos alimentos, outro vai preparar, então essa divisão não sobrecarrega ninguém, tá? Eu atendi hoje uma senhora que às vezes ela é um tanto quanto sobrecarregada, é claro que ela trai esse controle de todos os afazeres na sua casa, assim, foi meio que algo dela, porque ela é uma pessoa de iniciativa, proativa, né? Então acaba que sobrecarrega muito ela, mas está sobrecarregada, né? Não é fácil trabalhar o dia inteiro e ainda chegar em casa e ter que fazer tudo. Então, um pouco que você distribui, tira o peso e você consegue fazer uma nutrição saudável. É um momento que às vezes pode reunir a família ali, certo? Bom, olha, eu falei várias dicas, várias preparações que é super bem-vindo para todas as pessoas e, claro, para os diabéticos. E se as pessoas, né, estão aí com medo de pegar doenças, medo da pandemia, comecem por aí também a construir uma imunidade elevada, uma imunidade verdadeira mesmo. É aí que a gente vai ter um exército assim, pode vir vírus, né? Já diminui bastante o risco das doenças. A gente pode afirmar isso por quê? Porque seu corpo ele está ali tranquilo para poder brigar com antígenos, com bactérias, vírus, parasitas. Diferente de um corpo que está ali já gastando boa parte da energia ali com o quê? Com desintoxicação, retirando química do corpo, tendo que metabolizar vários corantes, conservantes. O corpo está nutrido do que, né, a gente compara um corpo que só tem carboidrato. Aí o corpo está precisando, né, de proteína e gordura para outras produções. Né? Hormônios provém, né, matéria-prima são as gorduras. Outro detalhe, às vezes a pessoa está ali com muito carboidrato, açúcar no sangue elevado, né? Automaticamente em regra a insulina também vai estar, automaticamente a gente tem um corpo inflamado. Então não se combinam, tá? Então guarda isso, compartilhe com outras pessoas que podem se beneficiar, são dicas práticas que eu quis passar hoje para vocês, para a gente construir sim imunidade. Vocês comprovarão o quanto terão de menos problemas, né, digestivos, inflamatórios em geral, tá? Bom, que vocês teriam mais alguma pergunta, algumas dúvidas? A Flávia perguntou com relação a limpar folhas, né? Existem algumas maneiras, sim, tá? Um site que eu já recomendo para as pessoas que podem ter um pouquinho mais de informação é no Doce Limão, da Conceição Trucon. A gente tem ali alguns testes que ela pesquisou com relação à limpeza dos vegetais, de castanhas, leguminosas, tá? Eu aqui em casa a gente usa, das que eu aprendi, a gente sustenta algumas aí, que vai variando, né? H2O2, né, água oxigenada, o próprio Lugol, às vezes algum cítrico, tá? Podem ter algumas propriedades. Mas cai naquilo que eu comentei também, quando a gente fala num corpo saudável, né, a gente fica com um pouco menos medo de ingerir alguns alimentos e considerando a procedência dos alimentos, que a gente tem sempre essa filtrada e esse cuidado, a gente também confia um pouco mais, tá? Porque um corpo saudável, ele vai tender a lidar melhor com vários tipos de infecções, contaminações, tá bom? Porém, tem que sempre higienizar, sempre, sempre. A única coisa é que eu não vivo nesse ciclo do medo, né? De, nossa, tem que limpar várias vezes. Não, né? Tem que ter higiene, tá? Só que a gente não pode ficar paranoico, né? Qualquer situação que a gente fica no extremo é ruim, viu? Ana Freitas agradecer, obrigado também, viu, Ana?
E todos vocês, eu peço de coração que compartilhem, sabe? Enviem para outras pessoas que podem pegar alguma receitinha ou outro, salva para assistir no outro momento. É uma maneira que a gente cumpre a nossa missão aqui, né? De eu poder compartilhar esse conhecimento, que às vezes eu falo para 1, 2, 3, 4 ali na consulta, e aqui eu consigo abordar mais pessoas e cumpro o meu papel aqui de não guardar comigo conhecimento, que aí, a meu ver, assim, é muito pouco para o benefício que a gente pode fazer para o próximo, tá? Ana, valeu também, gratidão, Angelina. A Valesca pediu para falar um pouquinho sobre os chás. Com relação à higienização, tá. Eu até anotei aqui de algumas coisas que eu queria falar com vocês de chás, mas talvez eu possa fazer uma outra para a gente conversar um pouco, tá? O que eu diria dos chás é assim, eu vejo como ervas, né, como fitoterapia. É algo muito bem-vindo para todos nós. As ervas, elas podem ter potencial até de se tornarem medicamentos, né? É claro que é mais sutil. É claro que o efeito colateral dela é menor. Então, como tudo na vida, dá com uma mão tira com a outra. Os remédios são extremamente agressivos, às vezes necessários, mas né, às vezes eles são muito mais fortes. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma erva vou dar um exemplo aqui, né? A pessoa que usa muito remédio para dormir. Não tem como a gente comparar o efeito de um remédio com o efeito de um hormônio, da melatonina, com o efeito de uma camomila, de uma passiflora. São menores. Mas, por outro lado, traz muito menos estrago no nosso corpo a médio e longo prazo, quando comparado com o tarja preta. Existe comprovação que favorece doenças neurológicas quem faz uso crônico depois de alguns anos. Então, quando a gente fala em chás, eu super recomendo. Eu sim tenho esse hábito, é muito comum, eu período da manhã, inclusive, tenho um pouquinho mais facilidade de fazer jejum de manhã, então de manhã geralmente eu fico mais no líquido e chás é uma das opções que eu fico fazendo uso, né, até vir a fome propriamente, que geralmente eu vou consumir ali, ter fome 10 horas em diante da manhã. E aí nesse período eu gosto muito de chá verde. Então, igual citei lá possibilidades de utilizar, por exemplo, uma cafeína, só que sem ser aquela pancada do café, né, que é bastante estímulo. E às vezes a pessoa fica muito agitada, ansiosa, às vezes pode não ser legal. Eu gosto do chá verde, ou matcha, que é um pouco menos a dosagem da cafeína e mantém você dar uma despertada, mas nem tanto. Fora as propriedades, né, da L-teanina, a substância ali presentes no chá, antioxidante. Então eu gosto do chá verde. Então aí para cada situação a gente tem algumas possibilidades, né? Por exemplo, gosto muito do chá de gengibre e canela, e é um chá benéfico para vias respiratórias, para a parte de imunidade, né? A gente tem substância ali no gengibre que são benéficas na saúde. A canela, essa combinação dos dois eu gosto muito. A canela vai dar uma adoçadinha, ela ajuda no controle glicêmico. Então, para diabéticos, tá? No nosso retiro, a gente, né, oferece os chás, um dos chás ali que vai variando, que essa é claro, também essa dica, nada todo dia o mesmo chá, ok? Mas a canela tem essa propriedade, então, né, poxa, você melhora a parte, você cuida, aquece o corpo, o gengibre, e a canela tem essa propriedade de ser, né, estimular um aquecimento, aumentar nosso fogo digestivos, né, aumentar nosso calor interno, que é como a gente aquece o corpo pela medicina, por exemplo, ayurvédica, através dos alimentos, e ainda você tem essa propriedade, né, do gengibre, da canela. E o mesmo, por exemplo, de acordo com o que você está precisando, né? Às vezes a pessoa está com uma tosse secretiva, chá de guaco, ou realmente quer se acalmar, então ir para esse chá de passiflora, de maracujá. Que mais de chá? Compartilha um pouquinho comigo aqui os chás que vocês costumam usar e eu vou falando um pouquinho sobre. O chá de hibiscos, né? Ele é diurético, assim como a cavalinha, então às vezes para, né, eliminar um pouquinho de líquido, né? Sempre individualizando, tá? A espinheira santa, boldo, pensa em um chá que faz diferença a pessoa que está ali, né, com a digestão meio ruim, o fígado não está legal, muita coisa para ele metabolizar, chá de boldo. Poxa, alecrim, né, Valesca? Que delícia, chá de alecrim, né, a erva da alegria. Adoro também, um chá super bem-vindo para a gente consumir, vai trazer várias propriedades digestivas. A hortelã, né, excelente opção para a gente fazer, por exemplo, para quem tem gastrite, a digestão não está muito legal, é um chás que pode ajudar, né? Para quem está com náuseas, né? Em várias situações aí da vida a gente pode colocar o gengibre, pode colocar o hortelã. Então a hortelã é um muito bem-vindo para quem não tem um estômago muito legal, também excelente opção. Que mais de chá? Chá de lavanda, né? O meu óleo essencial preferido, tem várias propriedades, né? A lavanda, né? Ela vai trazer essa calma, né? Para a parte digestiva, para corpo, para a mente.
Então, a moringa, eu não sei como está agora a legislação, mas infelizmente ela por um tempo ela tinha sido proibida. Aquelas coisas de Anvisa, enfim, não vamos entrar nisso, mas é uma opção aí, tá no coração também, com excelentes propriedades, né? Poxa, é que como não tem como é algo natural, né? Não se cria patente em cima, então tudo é mais difícil para legalizar, porque quem que vai querer investir em algo que todo mundo pode vender, né? Para trazer essa segurança, mas alcaçuz eu não tenho experiência com alcaçuz, tá? Algo que eu preciso pesquisar, mas são várias opções aí realmente. Algumas delas foram essa daí que a gente compartilhou, tá bem? Deixa eu tentar dar uma passada aqui em alguns outros chás. Tem chás com cogumelo, né? E já pensando em alguns chás prontos, mas são chás que a gente pode colocar também. Camomila, erva cidreira, funcho. A gente pode fazer uma combinação de chás, né? Onde a gente coloca, por exemplo, um hibisco com uma fruta, por exemplo, morango e canela. Eu acho que eu já compartilhei isso daqui no meu histórico aí do perfil. É um chá que vai no material dos pacientes, é um dos meus preferidos, gostoso para tomar gelado. E tem isso, né? Os chás você consegue fazer essa opção de quente, frio. Acho que tá legal, né? 1 hora e meia de live eu vou encerrando. Vou agradecer a todos que permaneceram até agora. Quem não assistiu toda a live, assista até o começo, vai ficar salva. Eu vou só o tempo de eu fazer a descrição, eu já vou subi-la. Daqui uns dias vai estar também no meu canal do YouTube. Para quem não conhece, lá tem muita informação legal, né? Para as pessoas que estão em dúvida se quer ou não passar consulta comigo, se tem condições ou não, não importa. Eu sempre recomendo olhar meus vídeos. Tem muita informação ali que é fornecida em consulta, que já dá para a pessoa, sabe, fazer várias mudanças ali que pode ser muito bem-vindo já, tá? E ser agraciado aí com melhores na saúde, tá bom? Valeu, Simone, Adriano, Gabriela, Flávia, Ana, todos que Valesca que participaram. Escreve aqui embaixo o nome de pessoas para eles também assistirem depois, tá? E compartilhe. Obrigado também, Silvana. Um grande abraço, boa noite. E para quem estiver assistindo em outro momento, né? Bom dia, boa tarde, uma ótima vida, uma ótima semana. Que vocês sejam agraciados aí com uma paz que está todo o tempo dentro de nós. Só a gente que precisa estar sempre acessando-a. Namastê.